Olá, trago uma reflexão para você. Te convido a pensar, repensar sobre qual cultura da Páscoa você está tendo na sua casa, na sua vida. Cultura é um comportamento, cultura é uma prática. Por trás de uma cultura existe um culto, e por trás de todo culto existe alguém recebendo o culto. Quando a nossa cultura é uma cultura bíblica, quando a nossa cultura é uma cultura cristocêntrica, bíblica, Deus está recebendo essa cultura. A família é abençoada. Queria refletir contigo a respeito da Páscoa, a verdadeira Páscoa. Qual o sentido da Páscoa? Qual o sentido da Páscoa bíblica? O que eu devo fazer, pastor, na Páscoa? Se eu sou cristão, como devo fazer na Páscoa? Ótimo. Vamos juntos? É fantástico como a Bíblia associa as festas, as celebrações, seja Páscoa, seja Natal, com a família. A igreja é família. Família e igreja são duas alianças que Deus tem na terra. Vamos trazer a cultura da Páscoa para dentro de casa, cultura da Páscoa para a família, cultura da Páscoa para a mesa. Ok? Olha o que a palavra de Deus diz. Primeira vez que a Bíblia cita a Páscoa, chama-se Pessá. Na palavra hebraica, significa passar sobre. Foi lá no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 28, você vai entender completamente o que significa Páscoa. Lá é a primeira vez em que é citado Páscoa sobre, é o passar sobre. Foi entre a nona praga e a 10ª. Antes da última praga, Deus pediu que se sacrificasse um cordeiro. E aquele cordeiro sacrificado teria o sangue aspergido, passado sobre as portas das casas do povo de Deus. Aquele que passasse, tivesse o sangue da porta da casa, quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, a casa que tivesse marcada não seria tocada pelo anjo da morte. O primogênito seria poupado. Por isso, ele pediu que o povo se reunisse nas casas, se reunisse em famílias, se reunisse e sacrificasse um cordeiro e estivessem ali juntos. Portanto, Páscoa se associa com estar em casa, com família, com celebração. O povo de Deus fez e cumpriu em obediência o que Deus havia falado. Com isso, o anjo da morte passou ali como forma da 10ª e última praga, e o povo de Deus foi poupado da morte. Interessante, porque passou sobre toda a casa, não fez acepção das casas, mas a casa que escolheu o sangue, a casa que marcou pelo sangue do cordeiro, essa foi livrada do anjo da morte na casa. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente também vê essa cultura ainda sendo praticada. Olha que legal, o nosso Senhor Jesus foi o cordeiro que representou o sacrifício final para livrar todo o povo do anjo da morte eterna, da condenação eterna. E Jesus praticava a Páscoa, praticava na casa. Olha o que ele falou para os seus discípulos, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 8 e versículo 11. Jesus disse assim: Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa. Preparai a ceia da Páscoa, para que nós possamos comer, estar juntos. Onde seria? Versículo 11. E direis ao dono da casa. O mestre diz: Onde está o aposento dos convidados, onde comeremos a Páscoa com meus discípulos? Então, Deus sempre quis que nós tivéssemos um tempo de Páscoa em casa, em família. Reflita sobre isso. Tenha um tempo de Páscoa na sua casa. São mais de 3.500 anos onde o primeiro acontecimento da Páscoa aconteceu. Até hoje, a Terra, o globo da Terra fala sobre Páscoa. Não deixa o real sentido da Páscoa se perder. Deus tem tanto interesse que nós possamos repassar o verdadeiro sentido da Páscoa, que ele registra isso quando ela aconteceu pela primeira vez em Êxodo. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. Deus já fala: Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer esse culto da Páscoa, vocês vão responder: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. Jesus Cristo foi o último sacrifício da Páscoa. Jesus Cristo foi o último cordeiro final, definitivo, a se sacrificar por nós. Quem escolhe o sangue de Jesus, quem escolhe Jesus como o único Senhor e suficiente e Salvador, aquele
que se representou na cruz, que se entregou na cruz e se apresentou diante de Deus por nós. Esse pode nos livrar do anjo da morte, o anjo da depressão, espírito de medo, de pânico, de terror, seja lá qual for o espírito que atormenta sua casa e sua vida. Celebre a Páscoa e traga o Cordeiro Pascual Jesus, traga o sangue de Jesus para sua mesa, para sua família, para sua casa, que o espírito de morte se afastará da sua vida e da sua família. Vamos celebrar verdadeiramente a Páscoa? Para finalizar, o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você quer referências bíblicas para falar com a sua família, na sua casa? Celebrar a Páscoa? Festejar com seus filhos? Fazer uma brincadeira depois? Fazer uma alegria? Cantar um hino? Cantar um louvor? Pega essa passagem bíblica, livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 28. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E o livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 8 e 11. Assim, a sua família estará celebrando verdadeiramente o culto da Páscoa, uma cultura da Páscoa, a Páscoa bíblica, a Páscoa que traz vida, a Páscoa que afasta a morte, que afasta a opressão, a depressão e o medo. Em nome de Jesus, celebre a verdadeira Páscoa. Fica com Deus. Deus abençoe.